Hoje eu vou te mostrar o porquê esse é o único livro de fotografia que você precisa se você quiser tirar fotos incríveis. Não só porque é o título dele, mas porque ele realmente te ajuda a fazer fotos incríveis de uma forma temporal, sem que você precise ter a melhor câmera ou saber tudo sobre técnica. Um dos principais diferenciais que você como fotógrafo precisa ter é o seu olhar. Se você não tiver um olhar único e diferenciado, dificilmente você vai se destacar nesse mercado. Porque hoje, uma câmera boa, com uma técnica afiada, qualquer pessoa consegue fazer uma foto boa. Mas nem todo mundo consegue fazer uma foto com identidade, com história e que tenha uma narrativa por trás dela e que prenda a atenção das pessoas. E esse livro fala justamente sobre isso. E não à toa que o primeiro tópico que ele fala no livro é sobre composição, que na minha opinião, a composição é a chave para que você consiga ter uma fotografia realmente que conte uma história, que você prenda as pessoas naquela foto, que você não fique mais sem ideias de poses ou ideias de como vai fazer uma foto, de você chegar num lugar e saber o que você precisa fazer. Ele traz algumas regras, como a regra dos terços, a simetria, como que você entende quando é o melhor momento para você fazer uma foto horizontal ou vertical, entre outras composições e regras e teorias que vão te ajudar muito na hora de fazer uma boa fotografia. E isso é algo que te dá uma liberdade infinita de composições e você nunca fica sem ideia. Esse livro apresenta 50 fotógrafos diferentes, com cada um com seu estilo, e ele reúne todas as características desses fotógrafos, e são grandes nomes da fotografia, como Sebastião Salgado, Cartier-Bresson, Ansel Adams, enfim, uma infinidade de fotógrafos incríveis que fizeram parte da nossa história e que ainda fazem parte da nossa história, que construíram e criaram fotos maravilhosas, sem mesmo ter as melhores câmeras, as melhores lentes, e às vezes eles não conseguiram nem tempo para configurar a câmera da maneira perfeita, mas eles fizeram a foto com intenção, com composição, e isso mudou completamente a história. Mas tá, eu sei que você não consegue fazer uma foto se você não souber o básico da configuração de uma câmera, mas esse livro também te traz isso, só que de uma forma um pouco mais breve e até objetiva, como eu acredito que deve ser a teoria da fotografia. Porque a teoria sem a prática é a mesma coisa que nada. Não adianta nada você saber de ponta a ponta como você configura a sua velocidade, o seu ISO, a sua abertura e todas as configurações da sua câmera, se você não pega ela e não sai de casa, ou não pega ela e usa, faz uma foto, testa, clica realmente para ver se aquele resultado que você configurou está trazendo o resultado que você imaginava, ou se você precisa às vezes errar a configuração, deixá-la um pouco mais super exposta para que você conte a história do jeito que você queira contar. Muitas vezes você ficar preocupado demais com a fotometria, configurar a câmera perfeitamente para o momento que você está fotografando, talvez aí que está o seu erro, talvez aí que está a sua limitação e você não está conseguindo criar uma foto que tenha mais intenção, mais narrativa, mais história por trás e só é uma foto bem configurada. Mas ele traz aqui no livro como que você configura, o que é uma abertura, o que é um ISO, o que é uma exposição, velocidade. Ele traz detalhes técnicos para que você também tenha esse conhecimento, mas como eu falei, não é o grande foco do escritor trazer esses detalhes técnicos, mas ele também traz isso porque também é importante. Ele também fala sobre a luz, como que você entende a luz, o que é uma luz dura, o que é uma luz suave, como que você trabalha através da iluminação, seja ela artificial ou ela natural também. E isso todo mundo sabe que na fotografia a luz é o principal elemento que a gente trabalha. É a partir dela que tudo acontece. É a partir de um ponto de luz que você cria uma sombra, é a partir de um ponto de luz que você define se o teu objeto vai estar mais estourado ou mais suave. Enfim, a luz é tudo na fotografia. E entender como ela funciona é parte essencial desse processo para tirar fotos mais incríveis. Ele também fala sobre as lentes e como que funciona essas lentes, quais são os milímetros, enfim, todo esse universo mais técnico dos equipamentos e das lentes principalmente, ele também traz nesse livro, mas também de forma mais breve e até sem muito foco nas lentes em si, nas marcas, mas como que o que cada lente te ajuda a contar. Por exemplo, uma lente tele, ela te ajuda a contar uma história sobre uma ótica mais fechada, num close. Ela aproxima tudo que estiver muito longe, você consegue fazer com uma tele. Uma lente mais grande angular, você consegue mostrar tudo que está à sua volta, quase que
reproduzindo aquilo que você está vendo a olho nu. Então, ele traz isso como formas de contar histórias através das lentes, e não se apegando tanto a termos técnicos ou a marcas de lente, enfim, tudo isso que a gente vê muito por aí, mas que não resolve nada você ter todas as lentes do kit perfeitas, mas se você não usa, não sabe usar elas da forma correta. Inclusive, isso é algo que eu tenho feito muito, principalmente criando aqui para o canal, e isso foi muito legal, porque antes eu achava que eu tinha até lente demais para aquilo que eu usava, mas como eu falei no vídeo de ontem, essa minha forma de expressão, ela começou a ser mais explorada, eu comecei a criar mais projetos autorais, criar mais aqui para o YouTube, então eu encontrei novas necessidades de contar histórias diferentes, que antes eu estava muito limitado a somente uma ótica, somente uma história que eu queria contar, que era mais fechada, mais detalhe, e agora eu estou sentindo a necessidade de abrir um pouco esse meu campo de visão para lentes como essa que eu estou usando agora, que é uma 20mm 1.4, onde vocês conseguem ter uma visão mais geral do meu cenário e eu consigo ficar também um pouco mais próximo de vocês e às vezes gravar em lugares que não são tão grandes e mesmo assim ter um campo de visão maior. Eu tô conseguindo explorar um pouco mais as minhas lentes, mas isso só se dá por conta do conhecimento. Esse livro me trouxe muito conhecimento a partir disso, me mostrou como usar as lentes ao meu favor e não só como status ou como marca ou só para ter por ter. É realmente ter para que você consiga contar uma história de uma forma mais diferente e até com mais intenção. E por fim, esse livro também tem no finalzinho dele que para mim, se vocês me perguntassem só um capítulo que é para vocês lerem desse livro, ou o primeiro capítulo que vocês precisam ler, é o capítulo Ver. Ele tem uma parte que chama de Ver, que é onde ele traz histórias por trás das fotos icônicas que fotógrafos fizeram na história, e ele mostra como que foi feita aquela foto, ele mostra por que o fotógrafo registrou daquele jeito, e você começa a ver que são fotos extremamente simples, elas não são complexas ou super bonitas esteticamente falando, elas não estão perfeitas, falando em termos de configuração ou até esteticamente mesmo, mas elas carregam algo a mais, elas carregam uma história, elas carregam intenção, e ele fala muito sobre você não só olhar, mas você vê. Então isso é algo que eu sempre trago, que é olhar para o que todo mundo está olhando e ver o que ninguém vê. Ver quase o invisível, né, na fotografia, o que é subjetivo, o conceitual, o abstrato. Ele traz essas histórias e isso é transformador. Até no meu perfil pessoal, na época eu fiz uma sequência de stories trazendo cada uma dessas histórias porque realmente me marcou e me trouxe uma outra visão da fotografia. Eu falo que depois que eu li essa parte do livro, eu comecei a trazer muito mais intenção para minhas fotos e comecei a ver que eu tinha muito mais potencial do que somente fazer fotos boas ou fotos perfeitas, que na época eu já sabia fazer, eu já sabia configurar bem, eu já tinha uma câmera boa, mas isso me mostrou que isso não me adiantava de nada se eu não tivesse a intenção por trás, se eu não tivesse um olhar mais artístico, se eu não soubesse explorar melhor o meu olhar sobre aquele meu assunto ou sobre aquilo que estava acontecendo. Esse é o principal capítulo para mim, e se vocês me perguntassem por qual começar, eu começaria nesse. E esse é um livro que você não lê do início ao fim e pronto, deixa lá e nunca mais vê. Inclusive essa é a quarta, quinta vez que eu pego ele de novo e releio e reaprendo tudo de novo, porque cada vez que você lê, você já está com um repertório diferente, você já fez fotos diferentes e aí você começa a ver que você pode explorar ainda mais o teu potencial na fotografia. E ele tem um último capítulo que é bem breve, mas que para mim foi muito interessante poder ver a forma que ele trouxe algumas perguntas que ele recebe frequentemente, e até teve uma que me marcou, que foi assim, as pessoas perguntam, por que as minhas fotos não ficam nítidas? E ele falou, o problema não é a nitidez da sua foto, às vezes pode ser que você esteja usando uma velocidade baixa demais e você está tremendo, então a sua foto não é que não está focada, ela está tremida e por consequência ela parece que está focada. Então às vezes você acha que o problema da sua foto é uma coisa, mas na verdade é outra, e por uma limitação técnica e de conhecimento você acaba só fazendo fotos não nítidas e fica achando que o problema é a tua lente ou a tua câmera. Não, na verdade é você mesmo e é o teu conhecimento limitado que não está te possibilitando fazer uma foto mais nítida. Isso foi, não esse conhecimento em si, mas a forma com que ele
trouxe essa resposta, para mim mudou completamente e me ajudou a olhar para outros aspectos da fotografia dessa forma também. Então é muito transformador realmente. E eu tô trazendo esse livro de coração aberto, assim, sem pretensão nenhuma, não estou sendo pago, eu não tenho link de afiliado dele nem nada. Eu só queria compartilhar de verdade, de coração, porque ele transformou a minha jornada desde 2014, eu tenho esse livro, e ele vem transformando desde então, até então, a minha vida profissional, a minha fotografia, o meu olhar, e eu acredito que ele pode ajudar você também. Desde até esse vídeo aqui, se você vê ele com mais atenção, você começa a ter alguns insights diferentes, você já consegue transformar a sua foto hoje mesmo, mas se você tiver ele em suas mãos e ler ele com calma, com atenção, perceber os detalhes e se abrir de verdade para o que o autor está falando, eu tenho certeza que a sua fotografia vai ser transformada na hora, literalmente. Mas é isso, vou deixar o link e também o nome do livro aqui na descrição. E se você já leu esse livro ou se você tinha vontade também de conhecer esse livro, deixa aqui nos comentários, vamos conversar e eu queria entender a visão de vocês também sobre esses assuntos. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like que ajuda muito a gente a poder continuar trazendo mais conteúdos como esse por aqui. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, tchau!